Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Priscila, eu sou nutricionista integrativa e hoje eu vim falar um pouquinho de quem eu sou, da minha trajetória, para você poder entender como eu posso ajudar você a melhorar a sua relação com o seu corpo, com a sua alimentação e com você. Eu me formei em nutrição em 97 e desde então eu fui cair no mundo corporativo e foi onde eu não tinha o menor perfil para isso e acabei desenvolvendo anorexia e depressão. Graças a isso, eu acabei conhecendo as terapias alternativas, que eu fui me tratar com florais de Bach e fitoterapia. E eu me encantei com essa área que falava muito com o que eu acredito, com o que a minha alma acredita, que tem a ver com essa questão da gente entender que tudo está interligado, que o nosso emocional, nossos pensamentos interferem no nosso corpo físico e que quando a gente trabalha o autoconhecimento, tudo isso acaba melhorando a nossa relação com a gente, a nossa relação com a nossa saúde, com o nosso equilíbrio. Eu fui conhecer as terapias alternativas indo para um curso de estética holística. E esse curso me possibilitou entender um pouco mais sobre esse olhar integrado do ser humano, esse olhar holístico, e o quanto a gente podia trabalhar com as técnicas naturais para a gente poder melhorar a nossa relação com você. Quando a gente trabalha com as técnicas naturais, tipo trabalhando com aromaterapia, acupuntura, argila, fitoterapia, tudo isso ele tem uma sinergia muito grande com o nosso corpo, então isso faz muito efeito e ele entra em equilíbrio. E depois, à medida que eu fui trabalhando com essa parte, eu fui gostando cada vez mais e eu fui conhecer o curso de naturopatia que trabalhava com a parte de cura. E foi onde eu conheci a medicina chinesa, a medicina ayurveda, a acupuntura, e foi aí que eu fiquei uns 20 anos imersa nessa área, trabalhando esse olhar integrado, entendendo cada vez mais o quanto o nosso corpo interfere o nosso corpo tem interferência do nosso emocional. E também eu fui fazer o tratamento com anatomia emocional e entendi cada vez mais o quanto as memórias emocionais estão no nosso músculo, nas nossas células, e o quanto a gente pode desconstruir isso e construir um corpo mais potente. Nessa época da estética holística, eu também me enxerguei empreendedora, eu entendi o quanto era criativa, o como eu gostava de estar indo atrás de coisas, novidades, inovar, e foi onde eu criei a minha linha de produtos da parte estética, tanto corporal como facial, com produtos naturais. Então eu fiz cremes, sabonetes, géis, máscaras, tudo tratamentos, protocolos de estética à base de frutas, frutas, fitoterápicos e aromaterapia. Então eu fazia cafeterapia, bioterapia, máscaras de chá verde, máscara com banana, máscara com maçã, e tudo isso para ajudar a nutrir a pele de dentro para fora e ajudando principalmente as minhas clientes a entender que a beleza vinha de dentro para fora. Então eu fazia elas se conectarem com a beleza delas, sem se preocupar com o corpo do verão, mas fazendo com que elas traduzissem um corpo que fizesse sentido da essência dela. E esse olhar empreendedor eu acabei trazendo para a parte da nutrição, que chegou um momento que eu senti necessidade de voltar para a nutrição, e foi onde eu comecei a fazer a transição das terapias alternativas com as refeições saudáveis. Então foi onde a Eating Fit foi criada, em que eu comecei a montar essas refeições saudáveis para as pessoas que tinham dificuldade em se alimentar. Então, como eu trabalhava um pouco com a parte estética ainda e comecei a atender com nutrição, eu percebi a dificuldade que as clientes tinham de preparar as refeições por falta de tempo. Então eu montei o kit do dia inteiro, fornecendo a refeição desde o café da manhã até o jantar, para que elas conseguissem seguir o plano alimentar e se sentir cuidadas, se sentir emagrecendo e bonita com elas mesmas. E aí, a partir de então, eu comecei a sentir necessidade de ter uma linguagem mais aprofundada da alimentação. Então foi buscar o curso de pós em funcional esportiva. E para meu
para minha surpresa, quando eu fui fazer o curso, eles estavam falando exatamente desse olhar integrado, do quanto era importante a gente olhar para o ser humano, e tudo isso pautado na ciência, pautado num olhar do alimento como remédio. Então isso fez muito sentido, agregando todo o conhecimento que eu vinha adquirindo nas terapias alternativas. Só que juntar essas duas informações foi um grande desafio para mim, porque apesar de eles se complementarem, fazer elas se conversarem dentro de um trabalho que eu estava montando um formato, era um desafio. E foi onde eu fui, à medida que eu fui tentando entender os dois lados, eu fui construindo a nutrição integrativa. Então hoje, tanto a nutrição integrativa dentro da consulta, o formato do trabalho que eu desenvolvi, mais as refeições da Eating Fit, elas têm esse olhar integrado. Então uma coisa não está separada da outra. As refeições, elas vão ajudar a nutrir, vão ajudar a dar praticidade, trabalhar essa questão do estresse, trabalhar a questão da pessoa estar se sentindo cuidada, olhando as porções, organizando horários, entendendo como é que é ser saudável a partir dessa experiência. E a parte da consulta, eu vou trabalhar toda essa questão de autoconhecimento, fazendo com que ela se conecte mais com ela mesma, fazendo ela entender os gatilhos que fazem ela, muitas vezes, aquela escorregada, e principalmente aprender a se acolher, ao invés de ficar se cobrando. Então, todo esse trabalho que eu construí foi pautado na minha experiência, na minha jornada, tanto como terapeuta, como esteticista, olhando essa beleza de dentro para fora e fazendo com que esse corpo traduza realmente a essência da pessoa e não um corpo do verão em que ele é idealizado pelas redes sociais. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre você, como você pode melhorar a sua relação com você, aprendendo a se nutrir realmente de verdade, me acompanhe, que eu tenho certeza que os conteúdos que eu vou trazer aqui vai ajudar você a entender cada vez mais quem é você e se sentir bonita de uma forma leve e gostosa. Bora lá começar essa jornada?